Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 3 de julho de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta segunda-feira, iniciando aí o nosso mês, de devocionais, esse mês que ele é um pouquinho mais curto aí por causa das férias, todo mundo dá uma descansada. Mas vamos aí meditar, continuar lendo a Bíblia, porque nós não tiramos férias de Deus, já dizia um antigo pastor meu. Então continuamos sempre adorando a Deus mesmo quando nós estamos aí de período de férias, né? Mas enfim, vamos iniciar a nossa semana de devocionais. Essa vai ser mais uma semana dos profetas menores. Nessa semana nós vamos de Jonas, vamos de Miqueias, vamos de Naum. Então vai ser uma semana aí para a gente falar bastante desses profetas que foram importantíssimos para a história de Israel, especialmente ali no período dos reis. E nesta segunda-feira vamos do profeta muito conhecido, o profeta Jonas. E o tema do nosso devocional de hoje é Jonas, além do grande peixe. O que tem além da história de que Jonas foi engolido por um grande peixe? Além disso, o que mais temos em Jonas que podemos aprender? Eu quero destacar já um texto que está aqui em Jonas, capítulo 2, versículo 9. Só que eu quero ler só a parte B do versículo 9, e é com essa parte B do versículo 9 do capítulo 2, bem no meio ali do livro de Jonas, nós vamos fazer o nosso devocional de hoje, que diz Jonas, capítulo 2, versículo 9, parte B. A salvação vem do Senhor. Esse é o centro da história de Jonas. A salvação vem do Senhor. O que o Jonas quer ensinar, o que Jonas quer mostrar, basicamente é isso. Em todo o seu livro é que a salvação ela vem do Senhor. Bom, Jonas, como eu já disse, é um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Se tem alguém que a turma conhece, é o profeta Jonas. O seu relato tem embalado o coração de muitas pessoas ao longo da história, mas além da conhecida história de Jonas e o grande peixe, os ensinos de Jonas incluem, primeiro, o soberano domínio de Deus sobre todas as coisas. Jonas, seguindo a linha muito visível de praticamente todos os profetas, Jonas vai mostrar que Deus é soberano. Deus, no livro de Jonas, exerce o seu domínio sobre o mar, por exemplo. Lá no capítulo 1, quando Jonas resolve ir na direção contrária ao que Deus estava mandando, Deus traz uma grande tempestade, mostrando Deus como dominador dos mares. Mas também Deus exerce domínio sobre o peixe, que engole o profeta e depois joga o profeta para fora, né? Então Deus mostra o seu domínio também sobre esse animal. Deus também, ele domina sobre o juízo sobre os ninivitas. Em um momento Deus julga esses ninivitas, depois retira o seu juízo, mostrando que o domínio do juízo está nas mãos de Deus. Também o domínio sobre coisas menores, como por exemplo, o domínio de Deus sobre uma planta, que Deus que ela nasce de um dia para o outro e depois Deus a mata também rapidamente, mostrando o seu domínio sobre ela. Mas não há dúvidas de que o domínio mais importante que a gente vai ver é o domínio de Deus sobre o profeta. Ainda que Jonas quisesse não obedecer a Deus, ele não consegue, porque Deus queria que ele fizesse exatamente como Deus queria. Alguém disse certa vez que se o livre-arbítrio existe, esqueceram de avisar para Jonas, né? Porque o que Jonas queria fazer, ele nunca fez. E ele nunca fez por quê? Porque Deus queria que ele fizesse exatamente o contrário. E Deus usou todas as ferramentas possíveis para convencer o profeta nesse sentido. Mas Deus tem domínio sobre todas as coisas, e é isso que a gente vê aqui no livro de Jonas. E Jesus, ele mostrou exatamente o mesmo nível de domínio quando esteve na terra.
Assim como Deus domina sobre o mar, Jesus dominou sobre o mar. Assim como Jesus mostrou, assim como Deus mostra o domínio sobre os animais, sobre os peixes, sobre as plantas, Jesus também o faz. Assim como o juízo dos ninivitas estava na mão de Deus, também está na mão de Jesus. Enfim, todo o domínio, inclusive sobre os homens que Deus exerce em Jonas, Jesus mostrou também no seu discurso com Pilatos, quando Pilatos disse, olha, você não sabe que eu tenho poder? Jesus disse, cara, você não tem poder nenhum, todo o poder que você tem foi dado pelo Pai e mais. Eu tenho poder sobre a minha vida de dar e tirar, não só sobre a minha vida, mas sobre as vidas de dar e tirar. Então, o mesmo domínio que Deus mostra aqui em Jonas, Jesus também mostra na sua vida aqui na terra, nos seus evangelhos. E a primeira grande lição que a gente vai tirar aqui do livro do profeta Jonas é que nós não podemos duvidar de que todas as coisas estão debaixo do domínio poderoso de Deus. Nada, absolutamente nada escapa do domínio poderoso de Deus, e Deus sempre vai fazer a sua vontade para cumprir os seus propósitos para a glória dele. Então essa é a primeira grande lição, além do grande peixe, que nós temos aqui no profeta Jonas. E a segunda grande lição? Bom, a segunda grande lição é o poder de Deus em levar os pecadores ao arrependimento. É isso mesmo. Os ninivitas, eles foram alcançados pela graça de Deus, e algo que é absolutamente revolucionário. Porque se lembrarmos quem são os ninivitas são aqueles que tinham um império vasto no período de Jonas. Esse império, depois, alguns anos depois, esse império vai ser responsável por levar o reino do norte, né, que era, inclusive, a terra do profeta Jonas. Jonas era um profeta do reino do norte, ele nasceu no norte, né, em Gileade, e viveu por ali. Mas o ponto é que esse império, alguns anos depois, domina Israel e leva Israel para o cativeiro. E esse império tão poderoso e tão maquiavélico também foi alcançado pela graça de Deus, mostrando que a graça e o amor de Deus, ele não, hoje, especialmente na nossa realidade, né, da nova aliança, a graça, o amor e o poder de Deus não respeita fronteiras, não respeita barreiras que nós podemos até mesmo levantar, mas Deus não faz isso. Pessoas como os ninivitas podem ser alcançados pela graça de Deus. E a pregação dos apóstolos ressalta a verdade de que todos podem ser alcançados. Não há ninguém que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Pessoas malvadas, maquiavélicas, egoístas, egocêntricas, mentirosas, adúlteras, pessoas com todos os tipos de pecado podem ser alcançadas. Sabe por quê? Simplesmente porque não existe outro tipo de pessoas. Só existem pessoas quebradas. Ou, para usar a expressão do apóstolo Paulo, né, não há um justo, nenhum sequer. Então, quem vai ser alcançado é aqueles que estão distantes da graça e do amor de Deus. Jesus disse que o médico não vem para aqueles que estão sãos, ele vem para os doentes, dando uma clara referência que não há, de fato, ninguém que não seja realmente doente, não seja afetado pelo pecado. E a lição aqui é que não existe nada, absolutamente nada, que pode nos afastar do amor de Deus. Se existir alguma coisa que pudesse afastar as pessoas do amor de Deus na época de Jonas, era exatamente o que os ninivitas tinham. Os ninivitas eram um povo pagão, um povo que adorava outros deuses, um povo malvado, um povo que cometia atos atrozes contra outras pessoas, um império que dominava, matava, fazia tudo que a gente sabe que é ruim, injustiça, miséria, todas essas coisas. E esse povo foi alcançado pela graça de Deus. Então, não há nada, absolutamente nada, que pode nos afastar do amor de Deus. Se o que há de mais atroz não foi capaz de afastar o amor de Deus, então o que será?
Talvez você está aí ouvindo, assistindo esse devocional e às vezes você pensa, nossa, mas isso que eu fiz é muito grave, o que eu faço, eu faço isso todos os dias, peco, arrependo, peco de novo, não, Deus não pode, não, Deus não me ama, não tem condições, depois de tudo que eu fiz, não, Deus não me ama, não é possível. Eu quero dizer para você que é possível sim, o amor de Deus, ele não pode ser contido por barreiras que nós mesmos levantamos. E esse exemplo aqui no livro de Jonas é o exemplo clássico de que absolutamente nada pode nos afastar do amor de Deus. Absolutamente nada pode se interpor entre nós e o amor de Deus. É claro, a não ser os nossos pecados e uma vez arrependidos dos pecados, podemos então chegar a Deus. E essa foi uma lição importante também que vimos aqui. Por quê? Porque os ninivitas, eles se arrependeram dos seus pecados. Então, o arrependimento é o caminho sempre, sempre, sempre. Mas a lição aqui é, o amor de Deus não pode ser contido por nada, absolutamente nada que nós façamos. Bom, primeira lição de Jonas, além do grande peixe, domínio de Deus sobre todas as coisas. Segunda grande lição, poder de Deus em levar pecadores ao arrependimento. Terceira lição, a paciência de Deus com as incertezas do profeta. Jonas era um cara extremamente incerto, extremamente volúvel, e nós sabemos que nós também somos assim de vez em vez, né? Aquela animação plena, depois aquele desânimo, aquela morosidade, e não só para as coisas de Deus, mas especialmente para as coisas de Deus. E Deus pacientemente, exercendo paciência com as incertezas de Jonas. Jonas vai para um lado, Deus manda para o outro. Jonas ora, se arrepende, Deus te ama e tal. Deus tira ele do grande peixe, ele vai para a cidade, prega. Depois que ele prega, a ira de Jonas contra o povo de Nínive, enfim. Jonas, um profeta extremamente incerto, extremamente volúvel, extremamente... vai, não vai, aquela coisa bem incerta mesmo, e Deus pacientemente conduzindo o profeta. E nesse caso nós aprendemos duas coisas, nas incertezas de Jonas. Primeiro, que Deus tem paciência com as nossas debilidades, né? Deus tem paciência com as nossas incertezas também. Deus tem paciência com as nossas... com o fato de que somos volúveis, né? De que ficamos ali, vai, não vai, tipo onda do mar, né? Vai! E depois recua. Então, Deus é extremamente paciente com as nossas debilidades. Essa é a primeira coisa que aprendemos. Não devemos achar que Deus vai perder a paciência. Não aguento mais essa pessoa, agora acabou. Isso provavelmente não vai acontecer. Então, Deus é extremamente paciente com as nossas debilidades. Mas em segundo lugar, a segunda coisa que aprendemos aí sobre a paciência de Deus é que se Deus é paciente com as nossas debilidades, nós também temos que exercer paciência com as outras pessoas. Como está o teu nível de paciência? Espero que ela esteja no mínimo parecida com a de Jó. Eu sei que às vezes não é fácil, né? Temos a tendência a perder a paciência facilmente. Mas nesses casos devemos nos lembrar o quanto Deus foi paciente e é paciente com nós. Então, Deus é extremamente paciente com o seu povo e nós devemos ser da mesma forma com as outras pessoas. Se Deus é paciente conosco e Ele tinha motivos para não ser, nós devemos ser pacientes com as outras pessoas, porque nós nem temos tanto motivo assim, até porque quem somos nós, né? Bom, pessoal, preciso concluir aí o nosso devocional de hoje. E como conclusão eu queria dizer, a moral da história, a esperança dos crentes repousa na misericórdia e no amor de Deus, mesmo em situações em que aparentemente Deus não deveria exercer graça. Então, a nossa esperança, sabe onde ela está? Está no fato de que Deus é amoroso e misericordioso, mesmo quando a gente fala assim, não, agora Deus não deve exercer graça, não. Agora Deus deve descer a chibata, né? E aí Deus exerce graça. Então,
Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que a misericórdia e o amor de Deus sempre estarão presentes. Como foi no caso dos ninivitas, como foi com Jonas, como foi em toda essa história aqui, além do grande peixe, é claro, né? Desafio do Léo aí para esta segunda-feira. Qual é a aplicação final que a gente pode pegar dessa história fantástica do Jonas, além do grande peixe? Espere no Senhor. Esse é o desafio. Semana está começando, semana de trabalho, de desafios. Comece a semana e lembre-se sempre, não só essa semana, mas em toda a sua vida, da história desse profeta. O quanto Deus foi misericordioso, amoroso, paciente, o quanto Deus conduziu a vida desse profeta, o quanto Deus direcionou a vida desse profeta, mesmo quando ele não queria. Deus conduziu, porque Deus, ele sempre nos conduz para um caminho que é o caminho dele, e essa deve ser a nossa confiança. Então, espere no Senhor. Essa é a grande lição, além do grande peixe, que a gente tem aqui na vida do profeta Jonas. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. E como eu gosto de fazer toda segunda-feira, oração do Pai Nosso, para a gente começar aí a semana com essa oração que é inspiradora, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.